Deus está concluindo uma aliança com Noé e seus filhos após o dilúvio. A primeira aliança entre Deus e a humanidade foi violada, foi rompida, e o dilúvio representa um novo começo para a humanidade, um recomeço, a partir de Noé e de seus filhos. E a história da salvação é a história das alianças que Deus fez com a humanidade. Essas alianças eram provisórias. Depois da aliança de Deus com Noé, virá a aliança com Abraão, depois a aliança com Moisés, a aliança com Davi, até que na plenitude dos tempos, Deus faz uma aliança definitiva, uma aliança perfeita, por meio de Jesus Cristo, seu único Filho, que Ele nos envia como Salvador e Redentor. Ao estabelecer essa aliança com Noé, Deus estabelece, como é de costume, algumas cláusulas, porque uma aliança é um contrato, é um compromisso de fidelidade, de amor. Então, Deus se compromete, de algum modo, e exige que o homem também se comprometa. Deus assume algumas responsabilidades e pede que o homem também assuma responsabilidades diante dele. E coloca nas nuvens o arco-íris como sinal dessa aliança. Cada uma das alianças terá o seu sinal. A aliança que Deus fez com Adão tinha como sinal o sábado. A aliança com Noé, o arco-íris. A aliança com Abraão, a circuncisão. A aliança com Moisés, o cordeiro pascal. A celebração anual da Páscoa. A aliança com Davi, o templo, o trono e o templo. E a aliança com Jesus tem como sinal a Eucaristia. Cada vez que nós a celebramos, renovamos essa aliança de Deus conosco em Jesus Cristo. O mal tinha se proliferado, o pecado tinha crescido, e por isso Deus decidiu purificar a humanidade. Agora Deus estabelece que os homens se respeitem mutuamente. Pedirei contas do vosso sangue, que é vida, a qualquer animal. E ao homem pedirei contas da vida do homem, seu irmão. Quem derramar sangue humano por mãos de homem, terá seu sangue derramado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. E mais uma vez, Deus manda que o homem se multiplique e encha a terra, e entrega todo ser vivo nas suas mãos. Tudo que se move sobre a terra, todas as aves, todos os animais, eis que entrego todos em vossas mãos. Então, é como lá no começo, no jardim do Éden, quando Deus coloca tudo sob os cuidados, sob a responsabilidade do homem, manda que o homem se multiplique. É de fato a ideia de um novo começo. E pelo menos aqui o mandamento que na lei de Moisés será o quinto: não matarás. Deus
coloca esse mandamento de modo mais claro para que o pecado não se prolifere novamente, como antes. Ao longo da nossa vida também nós temos muitas oportunidades de recomeço. Há uma única aliança que Deus estabeleceu conosco em Jesus Cristo, e desde o dia do nosso batismo nós pertencemos ao novo Israel, ao novo povo de Deus. Mas muitas vezes é preciso recomeçar. Muitas vezes da nossa parte nós não somos fiéis a essa aliança, e por isso Deus nos concede a possibilidade de nos reconciliarmos com Ele, de entrarmos de novo na comunhão com Ele, na aliança, especialmente por meio do sacramento da reconciliação, da confissão. Então, assim como Deus sempre responde à infidelidade dos homens na história da salvação com novas alianças, então também na nossa vida essa aliança com Deus pode ser sempre renovada e nós podemos sempre começar de novo, tendo um coração contrito, confessando os nossos pecados e voltando à amizade com Ele. No Evangelho nós temos aquele relato da profissão de fé de Pedro. Na versão de São Marcos não aparece o primado, que aparece lá no Evangelho de São Mateus, talvez justamente porque a fonte de São Marcos era o próprio São Pedro, e ele, por humildade, não ficasse falando de si mesmo, do elogio que Jesus lhe fez. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, tu és Pedro, sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja. Nada disso aparece aqui no Evangelho de São Marcos, mas ao contrário aparece Jesus censurando Pedro, corrigindo Pedro. E Jesus está questionando os seus discípulos a respeito da sua identidade, de quem é Ele, de qual é a sua missão. Se eles já compreendem, eles que já convivem com Jesus há bastante tempo, talvez aqui nesse ponto já há mais de 2 anos, quase 3 anos já convivendo com Jesus, se eles já o conhecem de verdade, se eles conhecem a sua identidade, a sua missão, quem é Ele? Ele é o Messias e Ele veio para dar a vida por nós, pela nossa salvação. E essa segunda parte é que causa escândalo, que Ele, sendo o Messias, deva sofrer, deva morrer. Essa parte, embora Pedro diga, nós sabemos que em geral Pedro é o porta-voz, é ele que fala em nome dos outros 11 apóstolos. Então, embora Pedro tenha se manifestado dizendo que Jesus não devia falar daquela maneira, provavelmente esse era o pensamento dos outros também. A ideia de que Jesus precisasse morrer na cruz fosse escandalosa para todos eles. Pedro só é aquele que dá voz aos outros. E Jesus então repreende aquela atitude justamente porque para aceitar que Jesus é o Messias é preciso aceitar também a sua missão como servo sofredor, como aquele que é o cordeiro que tira o pecado do mundo, e para tirar o pecado o cordeiro precisa ser imolado. Ele é o cordeiro pascal.
E ele não pode cumprir a sua missão se ele não dá a sua vida. Isso implica em que também os discípulos, também os apóstolos estejam dispostos a dar a sua vida por ele. E é por isso que essa exigência não é bem recebida por eles. Então, entender quem é Jesus, entender que sem derramamento de sangue não há expiação dos pecados, como diz a carta aos Hebreus, é entender também que para que nós vivamos na graça de Deus, Cristo deu a vida por nós e nós devemos estar dispostos a dar a vida por Ele também, a nos mortificarmos, a renunciarmos a nós mesmos, que o caminho da redenção é o caminho da cruz. É preciso negar a si mesmo para que Cristo seja tudo em nós. Então vamos pedir a Jesus nesta Santa Missa, renovando a nossa aliança de amor, o nosso compromisso com Ele, que Ele nos dê a graça, a força de aceitá-lo, aceitar quem Ele é, aceitar a sua missão e a proposta que Ele nos faz de carregarmos a nossa cruz, de segui-lo aonde Ele for, de aceitar as exigências do amor, de darmos a nossa vida por Ele, assim como Ele deu a vida por nós. Amém.